Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite a todos, todas e todos. É uma alegria muito grande estarmos mais uma vez reunidos e hoje para fechar a nossa grande semana de celebração do dia 21 de março. E nessa alegria, né, mesmo num dia tumultuado, num dia difícil para todos nós, felizmente conseguimos estar aqui para poder aprender um pouco mais, porque quanto mais sei que nada sei. Então, quanto mais a gente aprende, a gente percebe que ainda precisa aprender muito mais. Sejam todos muito bem-vindos. Convidamos para compor a mesa o professor Dr. José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. Professor Hamilton Santos, coordenador do curso de Publicidade, Propaganda e Administração de Empresas. Professora Cleide Vitorino, professora do curso de Direito. Professor Arnaldo Batista, professor do curso de Segurança. Fugiu, Segurança Privada. Convidamos também o senhor Bento Adeato, do Instituto Elifas Andreato. E o Dr. Silvio Soledade, presidente da Associação dos Profissionais de Publicidade. Convidamos a todos que junto entoemos o hino nacional brasileiro. E de governo de louro desta
Convidamos o professor Dr. José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, para a abertura desta solenidade. Eu acho que vocês já aprenderam, né? Mas pelo sim, pelo não, eu vou dar mais uma canja para vocês. Entendeu? Então nós vamos começar os nossos trabalhos da noite fazendo a saudação para o nosso herói, para o nosso líder, que empresta o nome, o brilho, a história, a resiliência, a resistência, não é? E o exemplo de vida. E é muito simples, né? Boa noite, Zumbi dos Palmares. Vocês não vão, né, fazer eu passar vergonha na frente dos convidados e tem que dizer boa noite, Zumbi dos Palmares. Boa noite, Zumbi dos Palmares. Boa noite, Zumbi dos Palmares. Mais ou menos, né, Silvio? Pode melhorar, né? Sempre pode melhorar, né? Tá bom, agora valendo nota. Boa noite, Zumbi dos Palmares. Boa noite, Zumbi dos Palmares. 10 para todo mundo, por minha conta. Salve de palmas. E de novo, obrigatoriamente, essa é uma ótima noite, né? Eu estava pensando aqui, Silvio, e a gente faz sempre essa tradição para compreender que o mundo nem começou agora e nem começou conosco, né? Nós só estamos aqui porque aplainaram o caminho e, primeiramente, fizeram as lutas, né, para que nós pudéssemos estar aqui. E Zumbi dos Palmares é a síntese daqueles que lutaram desde tempos imemoriais e que a luta dele foi tão importante, tão necessária, que até hoje se faz, né, atual e até hoje continua sendo um desafio. E eu estava pensando, né, poxa vida, hoje nós preparamos uma festa bonita para discutir esse tema importante da comunicação, para conhecer os nossos meninos da Cria da Quebrada, e fomos surpreendidos, né, por essa situação, da dificuldade da locomoção por conta da greve. E no primeiro momento eu fiquei, né, preocupado, chateado, puxa, a greve, né? Mas agora, ouvindo vocês em torno nacional, estava pensando, e o Zumbi dos Palmares, hein? Como é que ele fazia para locomover, para regimentar os seus camaradas no meio dos cafundós, sem celular, sem metrô, sem ônibus, sem Uber? Como é que ele conseguiu, ao final, arregimentar e transformar aquele quilombo no maior quilombo de resistência do nosso país? Como é que ele conseguiu treinar todas aquelas pessoas? Como é que ele conseguiu, né, compartilhar o conhecimento necessário para viver uma vida, né, de apreensão, sempre esperando a invasão do quilombo, né, mas também de dificuldades? Como é que administrava, né, uma situação em que tinha que, ao final, prover a subsistência de tantas pessoas, né? O quilombo de Zumbi dos Palmares chegou até 70 mil pessoas, né? Se com os confortos, né, desses tempos contemporâneos modernos é difícil, imagine naquele tempo. Mas então, para vocês terem a dimensão da importância, da grandiosidade do nosso herói e da grandiosidade do legado que ele deixa para a gente, que é fazer mudança e fazer transformação. Então, por conta disso, essa noite é uma ótima noite também, porque nós estamos cumprindo um compromisso institucional muito importante, né? Nós estamos finalizando essas comemorações, celebrações do Dia, então, Internacional de Luta contra a Discriminação Racial, e não precisamos mais do que abrir os nossos celulares para entender por que essa luta é indispensável, é atual, é urgente, e o quanto ela depende de cada um de nós para poder cumprir os seus objetivos, né? Sobretudo, nós parando para celebrar e para reverenciar aqueles que, da mesma maneira, pessoas simples, homens, mulheres, de uma favela, né, de Shaperville, que não teve medo, não. Se é para garantir o meu direito, se é para restabelecer a liberdade, a gente vai aqui sair no braço, se for necessário, né? Levaram a pior, mas pela morte deles veio a vida posterior para todos nós que acreditamos nesses valores. E hoje a gente está tendo essa alegria de receber aqui amigos queridos e parceiros e aliados importantes, pelos quais eu quero, em nome de toda a nossa comunidade, professores, alunos, agradecer, né, o Silvio Soledade, que é o presidente da Associação Paulista de Publicitários e de Publicidade, o Bento, que é diretor da ABP, né, a Associação Paulista de Publicitários, os nossos professores, aqui já nomeados,
né, professora Cleide, todos os nossos professores que representam os demais, os que estão aqui, que eu já vi que tem professores aqui também, e aqueles que estão nos assistindo pela TV Zumbi. Olha que chique, né? Agora a gente tem uma TV, a gente fala aqui, o pessoal pode acompanhar em qualquer lugar do país e do mundo, né? Nós temos alguns amigos aí que acompanham a TV Zumbi, então, ao mundo. E eu, preliminarmente, quero, primeiro, agradecer muito o Silvio. O Silvio chegou agora de Brasília, com todas as dificuldades, sabido conhecido, atravessou o aeroporto, chegou aqui e veio cumprir, né, o compromisso que nós tínhamos estabelecido de fazer essa conversa. E na sua pessoa, Silvio, agradecer, né, a PP, que tem sido parceira, amiga, aliada, que está trazendo, né, bastante insumos e bastante contribuições para o nosso trabalho, para o nosso curso de publicidade, né? Vamos ter grandes ações e realizações com a PP aqui no nosso espaço. Já está abrindo o espaço para que os alunos de publicidade da Zumbi já comecem a se inscreverem, se associarem à PP. Então, muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela amizade, Silvio. Muito obrigado por você participar desse nosso processo. E eu peço sua licença para transmitir um abraço muito afetuoso ao Bento, né, Andreato, porque além de ser, né, o seu diretor, ele é um amigo querido, e um amigo querido que, junto com seu pai, nos proporcionou muitas alegrias, né? O pai do Bento Andreato é o Elifas Andreato, né, um dos grandes intelectuais do nosso país, grandes artistas, né? Todos vocês viram as obras de Elifas nas capas de discos, né, de todos esses artistas que se desenvolveram até agora, e tantas outras obras importantes. E ele nos deu a honra, inclusive, de assinar, né, o nosso troféu Raça Negra 2019 ou 2021? 2019, não, acho que é 2019, se não me engano. Mas, enfim, 2000, na pandemia, né? Enfim, o homenageado em 2020 ou 2021 foi o... Não, foi depois da pandemia, porque ele morreu por conta da pandemia. 21, isso. Em 2021, o homenageado no troféu Raça Negra foi o bailarino Ismael Ivo, né? Que é um grande bailarino fabuloso e que, inclusive, contraiu o coronavírus e em muito pouco tempo veio a falecer. E nós fizemos, então, a homenagem com o troféu a ele. Quem assinou, quem fez toda a estruturação e coordenação foi o Elifas Andreato, que em seguida também veio a falecer. Então, Bento, de novo, o nosso reconhecimento e gratidão ao seu pai, fantástico, maravilhoso, né? Você também trabalhou naquele evento, então obrigado, mas, sobretudo, obrigado por você estar conosco nessa agenda importante. Muito bem, a gente tem conversado com vocês, temos conversado entre nós, que qualquer coisa que a gente precise fazer, mudar ou transformar, ela passa primeiramente pela disposição, né, mental, pela vontade de mudar. E vontade e disposição é uma criação que vem da sua crença, do seu valor, né? Ela vem ao final do que está instituído como a coisa certa ou a coisa errada a fazer numa sociedade. E a nossa sociedade tem algumas esquisitices, e talvez a mais intensa delas é afirmar que nós somos um povo de miscigenados, é afirmar que a nossa miscigenação é um valor que nos torna único e que nos torna potentes, mas todavia excluir parte dessa diversidade da sua padronização estética, né? Nós somos miscigenados, nós somos um país de negros e brancos, mas na comunicação social os negros ficam do lado de fora. E com isso constroem um mundo artificioso e artificial de que a estética, né, do país dos miscigenados é uma estética que você vê na televisão, que vê na revista, que vê no cinema e que um negro não aparece. E isso, ao final, acaba sendo, né, o adubo, o combustível que mantém essa distorção, essa distinção, essa separação e, em alguma medida, a manifestação mais estruturada do racismo.
né? Porque racismo como uma ideologia, ele só pode se manter se alguém tiver todo dia pondo um pouquinho de combustível, né, nessa fogueira. E, em alguma medida, são os produtores de ideologias, né, e os profissionais de comunicação, que podem ser colaboradores ou que podem ser os atores principais dessa cena. Então, de que maneira que a publicidade, a comunicação social pode ser uma colaboradora importante para esse processo de manutenção desse estado de coisas, ou de que maneira que ela pode ser uma aliada para transformar esse tipo de coisa e permitir que a realidade se estabeleça. Ou seja, que essa miscigenação, que essa diversidade, né, que essa cidade, esse estado, esse país de todas as raças possa se ver em toda a comunicação social, pública e privada do nosso país. Então, a partir disso que é a nossa reflexão nesse dia de combate, né, de celebração ao Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial, porque para que houvessem fundamentos e argumentos para se apropriar de países, de pessoas, para escravizar pessoas e países, foi necessário construir uma ideologia que aquilo era a coisa certa a ser feita e que podia ser feita. Então, nas letras de Mandela, né, se foi possível construir o ódio, em alguma medida, agora tem que ser possível desconstruir este ódio. Essa não é a coisa certa a fazer, essa é a coisa errada que sempre foi feita. Como é que a gente faz a coisa certa agora? Então, é sobre essas perspectivas que é a nossa reflexão dessa noite em especial, mas, sobretudo, em cima de duas dimensões que está muito colocada para a nossa reflexão. Primeiro, como que o acesso à comunicação ajuda e também atrapalha esse processo, no momento em que as redes sociais é um território em que você fortalece ou em que você combate esse tipo de coisa. E segundo, não é? Em que dimensão que esse desenvolvimento tecnológico, que agora vai substituir, né, o protagonismo da ideia e da mente humana pela máquina, vai aprofundar ou vai diminuir, né, essa mesma estrutura de desigualização. Porque está se falando no XPTGO, que você aperta o botão, já sai tudo pronto, o que você pensa, o que você acha, né, e é a melhor coisa a ser feita. Mas se a máquina vai fazer tudo, entendeu? Como é que a gente, ao final, vai poder intervir para que essas distorções sejam amenizadas? Enfim, com essas palavras e com essa introdução, eu já devolvo rapidamente aqui a palavra para os nossos convidados e, de novo, agradeço demais, né, o atendimento à nossa solicitação e agradeço também todos os nossos alunos que estão aqui firme e forte para fazer esse debate, ainda que com as dificuldades do transporte, não é? Um abraço a todos e que tenhamos um último dia muito produtivo, né, da nossa proposta, que era debater e refletir sobre essas perspectivas. Agradecemos o professor Dr. José Vicente e convidamos a professora Cleide Vitorino para uma breve saudação. Boa noite a todas as pessoas. Aqui nesse momento, respeitando a cultura de cada um de vocês. Eu sempre gosto de trazer essa questão em referência, porque hoje não se discute a questão de distinção, diferenciação de pessoas, né? E a Zumbi, ela surge justamente para colocar nós, afrodescendentes, negros e negras, no polo de igualdade, de isonomia, e equidade de todos os direitos, né? Para que tenhamos a questão de uma convivência pacífica. Muito se fala sobre a questão da justiça, né? Sobre a cultura da paz. E a cultura da paz, ela também se inicia quando não se tem qualquer tipo de violência. Então, bem-vindos a todos e a todas e a todos, a todas as pessoas que estão aqui, né? E o meu grande carinho
acadêmica em razão de todos vocês, de todas vocês, é que justamente vocês alcancem, né, esse protagonismo social, esse protagonismo no Brasil e no mundo. Agradecemos a professora Cleide e convidamos o professor Arnaldo para uma breve saudação. Boa noite. Tudo bem? Muito feliz estou aqui por ser convidado, aqui pelos colegas, pelos senhores convidados, pelo meu amigo Zé Vicente, por todos vocês. Eu fico feliz de estar aqui na Zumbi, principalmente de ver tanta gente legal aí, né, com vontade de trocar informação, aprender. E nós aqui na Zumbi temos esse viés, tá? Troca de informação permanente, busca de conhecimento constante e respeito um pelo outro. Como a gente já começou a falar com o pessoal aqui da minha turma agora há pouco, né? Nós estamos aqui para trocar conhecimento, tá? Se depender de nós aqui da Zumbi, pode contar com a gente. Um grande abraço, espero que tenhamos todos uma boa noite, tá? Agradecemos o professor Arnaldo e convidamos o professor Hamilton Santos para uma breve saudação. Boa noite a todos e a todas e a todos. Pessoal, muito obrigado por estarem presentes, porque uma quinta-feira, lá fora um caos terrível, o trânsito terrível, e lembrando a comunicação, o caos faz parte da harmonia, e nós estamos procurando a harmonia nesse momento. Nós estamos procurando conhecer um pouco mais e partilhar também um pouco mais, buscar o conhecimento e fazer com que esses momentos sejam importantes na nossa reflexão. E acho que isso é muito importante, porque realmente, como o professor José Vicente disse, nós somos um país miscigenado, mas nós também merecemos ser olhados de frente, ser admirados e alcançar o nosso direito. Então vamos à luta, tá? Muito obrigado por estarem presentes. Agradecemos o professor Hamilton Santos e convidamos o senhor Bento Adreato para uma breve saudação. Boa noite, prazer, uma alegria estar aqui com vocês, obrigado pelo convite e espero poder trocar essa minha trajetória de viver na cultura desde que eu sou pequeno e contribuir para que a gente saia daqui melhor do que a gente chegou. Muito obrigado. Agradecemos o senhor Bento e convidamos o professor Silvio Soledade, presidente da Associação dos Profissionais de Publicidade, para proferir sua fala. Boa noite a todos, todas e todes. Quero agradecer aqui ao professor José Vicente por esse convite, pelos professores com referência. Eu sou muito grato em estar nesse convívio com professores, com estudantes. E toda vez que eu estou aqui, na presença de vocês, eu me sinto estudante, professor. Já falei isso para o professor Hamilton. Me sinto em casa. Já estou pedindo um crachazinho, Elisete. Um crachazinho da Zumbi, porque eu estou sempre aqui, estou sendo muito bem acolhido aqui na Zumbi. Não só pela presença de vocês, pela presença dos professores, mas pelas pautas comuns que a gente tem trazido para discutir, não só na sociedade, mas também no universo que nós participamos, no universo da comunicação, da propaganda. O Bento, que é nosso companheiro lá na Diretoria de Diversidade e Inclusão da APP, também estamos trazendo essa pauta da cultura, porque propaganda também é cultura. Então, nós estamos construindo juntos com essas iniciativas, junto à universidade, junto à academia, junto ao mercado profissional, construir essas pautas que são de interesse de todos nós, que é a formação e capacitação profissional. É a pauta que a APP, há 86 anos, acho que já conversei com alguns de vocês sobre isso, há 86 anos a gente levanta. Quanto mais pessoas preparadas, capacitadas, mais forte é o nosso mercado. Não existe
uma atividade tão plural e diversa como a atividade da comunicação. Então, nós precisamos trazer essas pautas da discriminação, da falta de oportunidade, da questão da equidade racial, de gênero, que o nosso mercado tanto fala, mas a gente precisa aprender a praticar. Então, são essas pautas que a gente quer trazer e debater com vocês. Como o professor Hamilton falou, nós estamos aqui para aprender juntos, para compartilhar conhecimento, e eu espero que essa noite seja bastante produtiva para todos nós, tá bom? Muito obrigado de novo pelo convite, professor. Querem que eu continue falando? Eu não tenho o dom da palavra, como tem o professor Zé Vicente, como tem os professores. E a gente trouxe uma pauta que o Elisete já me preparou, que a gente quer falar um pouquinho desse universo da comunicação, da tecnologia, da questão dessas pautas comuns que a gente tem trazido para cá. E eu queria trazer aqui, eu vou depois soltar aqui o microfone para que a gente possa debater, mas eu queria trazer para vocês algumas questões que nós estamos discutindo muito lá na APP. Questão, quando nós falamos de capacitação e desenvolvimento profissional, a gente tem que trazer esses assuntos que estão na atualidade, na contemporaneidade, para que a gente possa debater. Na comunicação, apesar de ser uma disciplina que é inerente à natureza humana, né? Todo mundo aprende a comunicar. Eu falo ao pessoal que eu aprendi a ser publicitário quando eu nasci. Quando eu chorei, quando saí do ventre da minha mãe, eu chorei, já estava praticando publicidade naquele momento, né? Então, a publicidade é inerente à comunicação, e o que nós estamos trazendo é essa técnica mais apurada para que a gente possa atingir nossos objetivos dentro do universo da comunicação, seja comercial, seja de publicizar ideias e conceitos. Quando a gente fala de tecnologia, professor, o senhor falou muito bem que a tecnologia vai atrapalhar a nossa atividade. O que a gente tem muito falado na APP, nas discussões que a gente tem trazido para dentro das pautas que tem acompanhado, principalmente essa atualidade, é que nós precisamos aprender a convergir com a tecnologia, né? A natureza humana ela vai continuar sendo necessária, nós vamos precisar ter bons redatores, bons publicitários, bons designers, pessoas que a gente possa ter profundidade nos assuntos. E essa é uma diferença, professor, que a gente tem percebido nos últimos anos para cá, que é ter profundidade. Nunca se falou tanto em termos, por exemplo, nas empresas, mestres e doutores nas agências de publicidade, porque a gente vai precisar dessa profundidade, porque o resto a tecnologia vai nos dar. Há um tempo atrás, quando eu comecei, nós tínhamos que fazer, para a gente fazer um planejamento de mídia, a gente tinha que fazer daquelas planilhas Excel, xizinhos lá para praças, canais, veículos, público, classe AB, homem a 40 mais, era assim que a gente falava de mídia. Hoje em dia não fala mais nesse formato. Hoje você tem a tecnologia à sua disposição para que a gente possa ter mais produtividade, mais tempo para sermos profundos naqueles temas. Hoje, quando a Elisete falou para a gente, vai ter alunos de administração, de direito e de publicidade também, eu falei, pô, que bom, porque a publicidade ela é uma atividade que ela congrega todas as outras disciplinas. Nós temos em agência de publicidade hoje não só publicitários, nós temos em agência de publicidade, nós temos advogados, antropólogos, filósofos, artistas, né, Bento? Tem muita gente de design, arquitetura, música, porque a gente precisa refletir na comunicação aquilo que a sociedade pede. Então, nós precisamos ter gente preparada em cada disciplina, mas convergir no interesse de publicizar, seja um produto, um serviço, mas também ideias. Então, a tecnologia ela facilita a nossa vida, mas ela não substitui e não substituirá. A gente precisa ter gente com mais profundidade, e é isso que a gente tem percebido nas agências de propaganda, nas produtoras de audiovisual, nas empresas de comunicação corporativa e, principalmente, nas empresas, porque tem muito publicitário indo trabalhar nas empresas, professor. Nós temos, por exemplo, um colega do Santander, que é publicitário e hoje dirige o marketing do Santander, porque tem essa visão do mercado como um todo, não é só vender produto, precisa ter essa sonoridade com a tua audiência, aquele que consome, mas principalmente aquele que não consome, que a construção de marca ela passa por muitas outras disciplinas, como eu falei por aqui. Então, a ideia aqui é a gente debater um pouco a interferência do lado positivo e do lado negativo da tecnologia e de outras frentes que tem toda hora tem debatido e tem vindo em
confronto com algumas ideias que a gente tem discutido na escola de propaganda já há muito tempo. Então, a gente precisa acolher a tecnologia de uma maneira que ela possa convergir com os nossos interesses, seja na formação e seja na capacitação também. É isso, professor? É isso. Então, eu vou abrir aqui para a gente debater o assunto, os professores estão aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso e também deixar para que vocês possam fazer perguntas, enfim, compartilhar. Estamos aqui para aprender juntos, tá bom? Quem não se sentir à vontade para fazer a pergunta daqui, pode escrever a pergunta e aí a gente faz a pergunta à mesa. Ok? A Carol, é só levantar a mão, a Carol leva o papelzinho até vocês escrevem e nós anunciamos aqui. E se tiver algum corajoso que já quiser vir até aqui fazer a pergunta, todo mundo não dá para vir todos ao mesmo tempo não, um de cada vez. Eu vou fazer a pergunta, já que não tem nenhum corajoso, eu vou ser o corajoso. Mas, ô Silvio, justamente para dentro dessa perspectiva, eu vou deixar a tecnologia para os meninos e para as meninas. Mas eu quero só fazer uma recuperação muito rápida dessa dificuldade e dessa ambiguidade, né, da construção dessa comunicação social e dessa publicidade. Porque nós, então, para dentro de uma representação social que é diversa, teoricamente, a comunicação social deveria ser diversa, mas isso não acontece. E tem um paralelo que, quando a gente vai discutir esse tema no mercado de trabalho, né, a gente sempre pergunta, quem é que aperta o botão, né, no black, né, que a gente sempre brinca aqui? Porque você vai falar com o recurso humano e fala, não sou eu. Eu vi o seu currículo, mas eu mandei para o diretor. Aí o diretor mandou para o presidente mandou ao final lá para o compliance, mandou para o juiz. Enfim, não tem, como a gente sempre, nunca tem pai essa criança. O fato é que você manda seu currículo e procura a sua vaga, ninguém diz que não te quer e também ninguém diz quem é o cara que aperta o botão. Então, na publicidade, da mesma maneira, partindo desse pressuposto, não é? Se nós estamos dizendo que essa diversidade não existe, alguém deve dizer, olha, essa diversidade não me interessa ou não tem lugar aqui. E, de novo, quem é que é o pai dessa criança? É o publicitário que cria? É a agência que manda lá para o departamento de publicidade da empresa? É o diretor da publicidade da empresa? É o compliance da empresa? É o presidente da empresa? Ao final, quem é que tira ou não deixa a diversidade entrar para dentro da publicidade? E se isso acontece, isso está estruturado, então, em cima de uma construção ideológica que tem como fundamento, pelo menos, manter um status quo. Essa é a nossa preferência, é essa a comunicação e a estética que nós queremos que prevaleça, e por conta disso, qualquer coisa fora disso não pode ter esse acolhimento e esse tratamento de igualitário. Isso é uma coisa. Por outro lado, a gente vai prestar atenção, e puxando pela memória muito rapidamente, de que, ainda assim, nós tivemos casos de alguns personagens negros, eu não sei em que circunstância que temos para cumprir que objetivo, mas que transitaram por essa publicidade, né? Eu me recordo aqui de um grande amigo que sempre esteve conosco na casa, que era o Sebastião da CIA. Acho que todo mundo lembra do Sebastião da CIA. Então, numa publicidade que não incluía negros, de repente apareceu um Sebastião que entrava na casa de todos nós, todos os dias, todas as horas, por mais de 20 anos. Não é? E a gente ficava mais ou menos sem saber, mas que papel ele está cumprindo, não é? Nessa questão. A gente lembra, inclusive recentemente, tinha aquele caso do deputado Hélio Bolsonaro, não é? Que, teoricamente, o governo Bolsonaro tinha uma aversão para essa agenda de negros, mas o Hélio Bolsonaro, em toda a aparição do presidente, ele estava aqui atrás, com aquela estética dele, dizendo alguma coisa para a gente. E quem construía aquilo, logicamente, era o marketing publicitário. Eu apoio esse cara atrás de você aí para dizer alguma coisa para essas pessoas. Então, me parece que, para algumas coisas, a publicidade fecha os olhos ou não tem muito interesse, disposição, meios ou potência para fazer a mudança, e para outras circunstâncias em que se torna satisfatório ou até interessante, ela constrói um caminho, dá um jeitinho, né, de, ainda que tenha esse confronto com a estética,
ela traz o negro para dentro dessa estética. Então, eu gostaria, primeiramente, de colocar essa perguntazinha bacana para você. Mesmo, né? Será que eu alcanço? Obrigado. Essa pergunta foi bem provocativa, professor, porque a gente tem que fazer meia-culpa na área de comunicação. Ela tem sido provocada, a publicidade tem sido provocada pela sociedade para mudar. A gente avançou muito nos últimos anos em termos de produção. A gente já tem visto... antes tinha o Sebastian, que é um personagem, que não refletia, mas era um personagem. E nós começamos a ter artistas, atores negros num ambiente de publicidade que não é real, né, que não era real, né, aquela família Doriana, né, que a gente vê que não é real. Hoje nós estamos tentando mudar isso. É um ecossistema que envolve as marcas, envolve os publicitários, envolve a sociedade, então nós temos que ser provocados. E a gente está mudando em cima dessas provocações. Lá na PP a gente tem uma pauta muito forte, a gente tá, quando a gente fala de pluralidade, e a gente quer que ela realmente aconteça em todo o ecossistema, não só na produção cultural, mas em quem cria essa produção cultural, quem produz isso. Então a gente está com uma pauta na PP discutindo, não adianta a gente só ter produções que refletem essa diversidade de uma maneira ainda, no meu ponto de vista pessoal, equivocada em algumas situações, mas de estar evoluindo, sem a gente também ter essa pluralidade da porteira para dentro, que é essa provocação que nós estamos fazendo agora. Precisamos melhorar muito a produção da porteira para fora, não só em publicidade, mas em produção audiovisual, em produção de eventos, nas assessorias de imprensa, as empresas de PR, por exemplo, que a diversidade é muito menor do que na de publicidade ainda, na construção dessa narrativa que possa refletir o que a sociedade é de fato, né? Para que a gente tenha essa percepção do que é esse ambiente que nós queremos conversar, ou é esse ambiente que a gente quer que a gente se espelhe num ambiente que não existe. A gente na publicidade, né, professor Hamilton, professor, a gente criava muito a questão do objetivo, onde eu quero chegar, né? Mas não é onde eu quero chegar, é onde eu estou. Essa é a discussão. Então a gente tem essa pauta muito pertinente lá na PP, em todas as esferas. A PP é uma das entidades do nosso mercado, mas nós temos a BAP, nós temos o SEMP, o CONAR, que a gente tem olhado para isso com essa percepção de que a gente precisa mudar de fato. E a gente lá, como entidade, a gente tem feito essa provocação de que precisamos demonstrar que essa percepção de fato está acontecendo com ações. Não é só, de novo, não é só produção cultural, produção audiovisual que nós estamos tendo. A gente já vê alguns comerciais hoje com negros, né, com LGBTQI+, mas é muito mais uma provocação, uma necessidade. A gente falou um pouquinho agora do ESG, né, porque as empresas da B3 vão ter que ter essa pauta, vão ter que ter daqui a pouco a pauta da diversidade também, da pluralidade, da equidade. Então a gente tem essa percepção, a gente precisa mudar, a gente está distante do ideal, mas a gente está avançando. Entidades como a APP, como outras do mercado, estão trazendo essas discussões para que a gente, de fato, faça com que essa produção da porteira para dentro e da porteira para fora também seja refletida no nosso ambiente de trabalho. Tem um fator, por exemplo, quando a gente começa a falar de diversidade e inclusão, e a gente fala da questão racial, que é a pauta permanente e principal aqui, a gente também percebe a questão do etarismo na publicidade, que é um outro problema sério. Nós não temos, por exemplo, diretores de arte, professores, com mais de 50 anos. Nós não temos diretoras de criação mulheres. Temos, talvez, dá para contar nos dedos, quantas mulheres exercem a função de diretora de criação. Então, imagina se a gente tivesse recorte mulher negra, né, professora? Talvez tenha... Hoje nós temos muitos negros na publicidade, em cargos de liderança, dentro de uma pauta de diversidade e inclusão. Né, cara? Diretor de diversidade e inclusão, mas não, a gente precisa ter
negros e negras no RH, que é refletir na área financeira, na área de atendimento. E é esse trabalho que nós estamos fazendo, construindo juntos. Então, na criação, mulheres negras. No audiovisual, por exemplo, professor, a gente já tem esse recorte, mas também dá para contar no dedo. Eu tenho uma produtora que eu conheço, que ela é negra e ela é lésbica, e ela começa a falar, imagina esse recorte, mulher, negra, periférica e gay. Não, ela não ganhou o prêmio, mas ela tem vias tem feito um trabalho, diretora de cinema. Né? Então a gente precisa olhar para isso, precisamos ter mais mulheres nessa condição. Então, essa preocupação, essa discussão que a gente tem levado para o ambiente lá da PP, no mercado, e que, de fato, como você colocou, a gente precisa mudar, e a gente está só caminhando. É o início de uma jornada. Quer falar alguma coisa? Assim, que sou Cleide, né? Sou advogada, e com certeza vai ter aí um viezinho na questão jurídica. Mas o que me chama a atenção no marketing e na publicidade é a questão em razão da não preocupação em razão da história, da nossa identidade enquanto brasileiros. Né? Como bem foi dito aqui pelo nosso reitor, José Vicente, nós somos um povo miscigenado. Né? Eu costumo falar, se pensar que o mundo, trazendo a teoria que o mundo começou no continente africano, nós todos somos afrodescendentes, independente da cor da pele. Né? E nós não tivemos essa preocupação em razão da história. Hoje há essa preocupação dentro do segmento, em razão dessa, trazer a verdadeira história, desconstruir justamente essa história que traz como polo a diáspora europeia, né, como centro do mundo, e recontar realmente, principalmente nós aqui no Brasil, há essa preocupação em razão da publicidade e do marketing. Uma outra coisa dentro do campo jurídico, que eu vejo que está se modificando muito, é a questão que, até então, nós, operadores de direitos, não poderíamos fazer publicidade nem marketing. Né? E eu vejo crescendo muito também nesse campo. Mas também vejo de forma muito mitigada a questão em razão dos operadores de direito. Né? Então, eu gostaria de saber essa questão. Vou aproveitar, como tem uma fila aí, mas vou aproveitar esse espaço. Todas as propagandas e publicidades que eu vejo, né, e foi aqui apontado que a gente já tem aí um aumento de pessoas dentro das propagandas, né, está aí caminhando, está já começando uma visibilidade, mas eu digo em razão da propaganda. Sempre o negro, o corpo negro, ele está sempre afastado. Ele não, uma vez eu conversando com um publicitário, ele falou que existe uma técnica, né? Aparecem diversas pessoas de diversas etnias, mas o negro sempre ele está lá, ou ele aparece menos, né? Ou ele aparece do lado esquerdo, do lado direito, ou sempre atrás. Precisava trabalhar essa questão da tecnologia, realmente de dar visibilidade quando se tem um corpo negro. Seria mais ou menos isso o meu questionamento. Se tem essa preocupação dentro do segmento. Professora Cleide, essa preocupação sempre há. A questão é a gente praticar. Essa a questão do resgate, como você falou, é um processo de reconstrução mesmo, destruição e reconstrução da forma com que a gente faz propaganda. A gente tem um universo que é movido na área de comunicação, de publicidade, ainda pelos resultados financeiros que aquela campanha traz, porque na prática as empresas, eu digo as empresas que financiam a propaganda, que como você fez uma provocação aqui, quem é que aperta o botão, né? Quem é que aperta o botão? Porque na prática a produção publicitária, seja no audiovisual, seja na propaganda, ela é o elo mais fraco desse processo financista da propaganda, porque você tem o universo das empresas que tem lá os seus CEOs que tem um propósito, uma visão de valor, que tenta refletir isso em toda a sua corporação. E essa corporação é que passa as demandas para os seus
fornecedores, seus parceiros comerciais, incluindo agências de publicidade. Então, muitas vezes as demandas vêm já prontas. E aí, quando nós tentamos mudar, nós somos o elo mais fraco. Quando nós tentamos fazer essa provocação, a gente debate com aquela questão: quem é que paga essa conta? E aí a gente volta: quem é que paga essa conta? Então a gente tem essa consciência de que a publicidade, com o dado da ABAP de 2 anos, uma pesquisa feita pela Deloitte, cada R$1 investido em propaganda, ela gera mais R$8 na economia. Então essa lógica, ela ao mesmo tempo que ela sustenta a nossa atividade, a gente fica refém dessas questões, porque a pauta ela já vem enviesada fora dessa pauta da diversidade. E aí a gente tenta, na agência de publicidade, porque nós estamos cobrando, o nosso universo é a propaganda, nós estamos cobrando de quem cria e de quem produz esse olhar diverso que se reflete na sociedade. Mas quando vem o briefing, ele não tem essa pauta da diversidade. E a gente tem que discutir com o cliente: mas isso está na sua pauta? A gente precisa convencer de que isso é importante. Então é um processo mais demorado e mais custoso para nós que estamos no elo mais fraco dessa corrente. Então, assim, nós estamos mudando, trazendo para cá, mas é um processo de reconstrução. Então a gente precisa falar com as agências de propaganda, com os produtores de audiovisual, mas fazer esse trabalho que o professor vem fazendo aqui. Trazer os CEOs, que é eles das empresas, porque no fundo, é eles que apertam o botão. Exatamente, eles que apertam o botão. Então a gente precisa ter essa conversa com todos os atores presentes desse ecossistema de comunicação, para refletir o que a sociedade, não é o que ela representa agora, é o que ela sempre representou, né? Quando a gente vai para o universo da tecnologia, é pior ainda, porque a tecnologia são grupos pequenos, são profissionais às vezes que têm possibilidade de vivência fora do Brasil, fora em outras praças, profissionais que vão fazer estágios no Vale do Silício. E de quem nós estamos falando? Brancos, com oportunidades diferentes de quem não teve essa oportunidade, dos negros, que estudou em escolas que não são escolas como de ponta, como a gente tem falado, e que tem a oportunidade de ser financiada por seus pais para estudar fora, e aí volta para o Brasil como uma startup. Então, que também aperta o botão. Então, assim, a gente faz meia-culpa na publicidade, porque é a nossa atividade, mas a gente precisa forçar a barra de quem aperta o botão. E quem está fazendo isso? É a sociedade. Nós tivemos isso na pandemia agora. As marcas mais lembradas foi aquela que investiram na comunicação com o social, que não necessariamente venderam produtos, mas estiveram em contato com a tua audiência, que é a audiência que representa a nossa sociedade. A Natura, saiu um estudo há pouco tempo das marcas mais valiosas. Nos últimos 5 anos, a Natura apareceu nos 5 anos. Olha o trabalho que a Natura vem fazendo. E mesmo assim, elas cometem erros. Tá? Mas ela vem admitindo os erros e corrigindo, admitindo e corrigindo. Então, são as marcas que apertam o botão. Nós, na publicidade, a gente reflete o que eles decidem. E somos pressionados pela sociedade a intermediar essa conversa. Mas ainda falta. Quando você fala de resgate da nossa história, das nossas raízes, ainda estamos distantes. A gente está começando essa conversa na questão racial, da equidade. A gente nem entrou nessa pauta ainda. Mas é uma boa provocação. Ainda nesse tema, a gente lá na PP montamos uma diretoria de inclusão e diversidade, que a gente tenta ter a representatividade da sociedade dentro da nossa diretoria. E o que a gente percebe nessas discussões é que é um reflexo da sociedade que a gente vive, né? Então a gente vive essa sociedade que tem uma discriminação, tem uma exclusão muito grande. E o que acontece, que o Silvio falou aqui, é que as marcas, a sociedade começou a cobrar as marcas. Então é um boicote, essa marca aqui a gente não vai comprar. Então tudo isso passa também pela formação, capacitação e qualificação da sociedade, dos estudantes, né, dos consumidores, e a partir dali as agências e as marcas começam a mudar e incluir tanto uma estética mais digna, mais respeitosa, como também um corpo executivo, um corpo da empresa mais diverso, para que as coisas comecem a acontecer de uma maneira mais natural, que reflita mais a sociedade que a gente vive, né? É um pouco esse o desafio aí, né? Tudo bem. Nós temos aqui uma pergunta das alunas de Direito, que é a Melanie, acho que é isso.
Melanie, a Melanie e a Vanessa. Eu vou fazer a pergunta dela, mas eu só queria, não sei se tem dúvidas, mas eu só queria dar uma repassada para a gente situar um pouco a grandiosidade e também, né, a sensibilidade que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo assim, quando a gente está falando comunicação e publicidade, nós estamos dizendo que das quase mais de 5.000 revistas do país, né, Veja, Isto É, etc, etc e tal, eles constroem uma narrativa, e nessa narrativa não está a diversidade, e nessa narrativa construída não tem negros, né? Você vai nessas empresas, em regra, não tem negros. Nós estamos dizendo que, do ponto de vista de canais de televisão, os abertos e os fechados, né, se a gente apertar o botão lá, são quase 300 canais, e todos esses 300 canais de televisão que apresenta uma narrativa, a narrativa não está o negro, e também os profissionais que constroem essa narrativa não estão os negros. Depois nós vamos para as rádios, são mais de 10.000 rádios, 15.000 rádios no nosso país, que o dia inteiro, 24 horas por dia, está lá construindo e divulgando uma narrativa que os negros não entram, e profissionais de um ambiente que os negros não estão presentes. As livrarias, né, todos os livros que vocês veem em todas as livrarias são produtos que não incluem o negro e que também a estrutura de produção desses produtos não tem negros. E, por fim, quando você vê uma comunicação, ainda que seja governamental, nós chegamos ao absurdo de mesmo a propaganda do governo federal, até muito pouco tempo, né, não tem negros. Foi proibido ter negro, né? Exatamente. Nós tivemos uma época aqui que tiveram a pachorra de fazer uma propaganda do Machado de Assis, a Caixa Econômica Federal, e pôs um ator branco para representar um negro. Então, é disso que nós estamos falando. Olha, é uma estrutura extraordinária, não é? Que, tanto como construir a narrativa, ela estrutura e mantém uma dimensão de um poder social e político e econômico. E esse poder social e político e econômico não cabe essa diversidade, não cabe o negro. Isso é uma coisa. E se tem uma coisa que a narrativa em qualquer parte do mundo e aqui do Brasil mais tem se dedicado, porque talvez essa dimensão de poder é o sagrado de todos eles, né? Então, aqui no nosso país, alguns sagrados podem mais e outros sagrados podem menos. E no que diz respeito, então, à religiosidade afro-brasileira, não precisa nem dizer. Nós chegamos ao absurdo de publicamente, né, numa concessão pública, como é uma televisão, um canal de televisão, está lá o cara martelando a religiosidade afro-brasileira. Ou, no mais das vezes, a gente vê até o próprio governo, né, o próprio ente público, governo, a prefeitura, pegando a sua máquina e passando por cima dos terreiros. Né, ou mesmo algumas denominações religiosas indo lá dentro do terreiro, né, e hostilizarem, enfim. Como é, então, que a publicidade e essa comunicação enxerga, e como é que ela pode ser uma aliada contra esse racismo religioso? Essa é a pergunta da Melanie e Vanessa, é isso, né? Olha que pergunta difícil essa de responder, né, professora Cleide? É difícil mesmo, porque se a gente não consegue nem fazer o básico ainda, a gente não consegue entrar com essa profundidade ainda. Então, a comunicação ela tem que refletir a sociedade. E a gente tem essa questão econômica que não reflete a sociedade, e que é quem paga a conta. Então, a gente fica, de novo, nós somos o elo mais fraco na produção. Só para exemplificar essa questão econômica, algumas empresas demoram até 120, 180 dias para pagar o trabalho prestado pela agência, por exemplo. Ou seja, como é que a gente pode ter gente capacitada, gente preparada, gente diversa dentro das nossas estruturas da agência, se a gente fica refém desse modelo econômico que penaliza a criatividade, inclusive? Não é, professor? Aí a gente não contrata, a gente espera um momento, ou então contrata gente barata, ou a gente fica trabalhando virando a noite para poder entregar, sendo um ambiente que você poderia ter mais pessoas trabalhando, e você indo para casa às 18 horas, como normalmente se faz, não, aí a pessoa fica virando trabalhando porque tem menos pessoas para entregar, porque a gente fica refém desse modelo econômico. Então, esse é um problema que a gente tem que enfrentar na nossa atividade e que atrapalha esse desenvolvimento. A gente está mudando muito, professor, por conta dessas pressões, como essa pergunta da Melanie.
essa pressão que a gente precisa ter, precisamos tratar a sociedade não só como um reflexo, mas principalmente com respeito. E essas questões que a cultura trabalha muito bem, né, Bento? A publicidade, ela ignora. A gente está tentando fazer o básico, tentando trazer mais negros e negras para a publicidade no produto. Na porteira para dentro, nas empresas, a gente tem dificuldades ainda para encarar isso, tá? A gente está mudando, trazendo essa discussão, trazendo aliados para poder tratar essa pauta, para que desconstruir essa narrativa. Esse processo de desconstrução, ela é muito onerosa para o modelo econômico, né? Então, a gente é refém do modelo econômico, infelizmente. Eu só queria aproveitar um parênteses e responder uma pergunta que você fez, que eu peço perdão, eu acabei passando, que é a questão da publicidade, dos escritórios de advocacia, né, que existe nós temos dois mecanismos. Temos o mecanismo legal, que é regulado pelo Código do Consumidor, que estabelece como que deve ser a comunicação, e nós temos um organismo formado por publicitários, que o professor faz parte, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária. E a gente traz essas pautas para discutir, mas a gente traz para discutir para a gente provocar alguma mudança na lei. Então, tem algumas barreiras ainda legais que a gente não consegue sobrepor. Então, a questão dos advogados, a questão dos médicos, a questão da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é mega regulada, é difícil fazer publicidade. Você faz publicidade de marcas e de produtos, às vezes, mas você tem que colocar lá a questão, esse produto tem que ser consulta sempre o médico. Às vezes tem umas frases que você não consegue nem prestar atenção, né? É tão rápida. Então, existe uma questão legal que precisa ser debatida no momento que a sociedade provocar. Com mecanismos do próprio ambiente de autorregulamentação, como é o caso do CONAR. O CONAR recebe reclamações, não reclamações, mas recebe pontuações, sugestões, para que a gente traga e discuta isso. Faz sentido? Faz sentido. Como é que muda? Nós temos que provocar os entes públicos para que isso se altere. Então, essas provocações têm que ser vindas do mercado, do ambiente acadêmico, do mercado profissional, para que a gente possa, através desses órgãos de autorregulação, como é o caso do CONAR, que funciona. O CONAR não é um mecanismo de boicote à publicidade, pelo contrário, ele está sempre de olho no consumidor. Então, como é que a gente faz para não ter uma propaganda enganosa, como é que a gente faz para a gente respeitar as questões legais, para a gente respeitar a livre concorrência? Então, o CONAR, ele olha muito para isso. E você já teve a oportunidade de participar das assembleias, você vê como que a gente debate muito intensamente essas questões. Então, professor, ainda tem uma questão de marco legal de a gente discutir como é que isso acontece para que a gente proteja o consumidor, proteja a questão, porque senão a gente vê algumas publicidades de escritórios de advocacia, principalmente na área tributária, prometendo coisas que não vai se cumprir. E é publicidade. Pode? Não pode. Então, assim, não pode. Tá, o que ele está fazendo é algo que está fora da legislação. Então, assim, se um escritório de advocacia, que teoricamente cuidaria das leis, interpretaria, ela começa a descumprir. Então, agora a questão nós precisamos discutir, debater isso com os entes públicos e entender o que é possível alterar, mas sempre olhando para o consumidor. Nossas decisões têm que ser a partir de se vai beneficiar, vai favorecer ou vai entender o que o consumidor precisa e que ele quer. Então, por isso que ele tem essas questões legais. Não sei se eu respondi, mas é isso. Uma perguntinha simples. Tanto o CONAR como qualquer agência tem consultores dentro da temática étnico-racial? Tem essa proposta? Porque os consultores seriam os historiadores, né, os antropólogos, que vai dar subsídio para a criação. Que eu vejo praticamente que na criação, muitas vezes, aquele profissional negro ou negra, ele não consegue trazer à baila toda essa questão de história. Seria uma proposta e uma provocação também, né? Se já levaram isso a conhecimento. Professor, sendo bem objetivo, nós não temos. As agências grandes, estou falando dos grupos grandes, como a GREI, que é uma parceira aqui, elas já estão pensando nisso. Como eu falei, hoje nós temos antropólogos, temos filósofos dentro das agências e com pessoas com profundidade. As agências grandes, elas estão contratando gente com doutorado para trabalhar na criação por conta dessa posição que você colocou. Precisamos de
gente com profundidade nesses assuntos, consultores que possam nos subsidiar, propor essa reconstrução a partir de um conhecimento profundo, e não simplesmente do que eu acho que tem que ser. Então, está mudando isso. Nunca foi tão necessário termos gente com profundidade nesses assuntos. Mas isso, de novo, recorte do modelo econômico, as agências grandes. Nós temos no Brasil CNPJs, quase 60 mil agências de propaganda. 60 mil agências de propaganda, professor. 60 mil agências de propaganda. 66 e alguma coisa. CNPJs, né? De agências de propaganda. Se a gente somar designers, pessoas que trabalham com web design, pessoas que trabalham com tecnologia, pessoas da área de cultura, que são publicitários, a gente vai ultrapassar talvez os 80 mil, 90 mil empresas. Dessas empresas, 10% concentra 90% do investimento publicitário. Os outros 90% dos investimentos publicitários estão na mão dos 90% das agências restantes. Modelo econômico. A agência pequena não consegue ter essa profundidade de contratar um consultor, um doutor, que nos dê essa condição de tomar as decisões mais assertivas possíveis. Não temos condição. As agências grandes estão fazendo isso porque a sociedade está provocando. Mas isso já é uma mudança. Talvez daqui a 5, 10 anos, nós vamos ter também nas agências pequenas essa profundidade. Porque vai ser necessário, porque a comunidade, a sociedade está cobrando das marcas. E aí, de novo, se as marcas apertam o botão, vai refletir na produção. Então, a gente precisa ter provocações como essa que você está colocando. Mas hoje, nós não temos. Já aproveitando também, fazendo uma provocação, o número da população brasileira de negros, provado, IBGE, só olhar, grande parte, são negros. As agências de publicidade, a comunicação, não está perdendo um mercado grande por fazer de conta que não existe? Ou fazer de conta que... por não descobrir quem é que seleciona esses tais predadores de potenciais consumidores, né? Porque é mercadologia. Então, ele vai ter que vender, as empresas estão abertas para vender. E o consumidor maior não é a grande população? Aquela população que consome um produto, mesmo que seja pequeno, é o consumidor onde a comunicação tem que atingir ele, e não outro. Aqui, se nós contarmos 240 milhões de brasileiros, onde 90% são afrodescendentes, e os produtos são feitos e direcionados para um público que não é o demandante do mercado, está impondo os outros a utilizar um produto que não é de identidade dele. E hoje a gente está vendo, você citou a Natura, também vi Boticário, todo mundo entrando numa linha de inserir alguns produtos para o negro. Só que, assim, tem alguns produtos que a gente também gosta, mas a gente também quer produtos que identifiquem-se conosco, né? A gente quer produto também que tenha a nossa cara, tenha a nossa marca. E falar sobre isso, refletir sobre isso, eu acho que nunca é tarde, mas já está tarde das agências de publicidade começar a fazer isso, né? Está perdendo o mercado, está perdendo o consumidor, porque muita gente está usando produto porque só tem esse. E agora, com a abertura de novos produtos direcionados para o negro, com certeza o mercado vai melhorar bastante. É só uma reflexão. Eu gosto muito de produtos, você citou a Natura, né, o Boticário, que agora estão com tendência. Então, eu acho que é bom também a gente pensar nisso, no potencial das vendas. Porque não adianta fazer comunicação se não olhar o consumidor. A publicidade ela anda aliada com publicidade com o consumidor. Se o consumidor não for detectado a ponto de quem vai consumir isso e qual a probabilidade dele consumir e quanto, isso poderá aumentar bastante o nível de qualidade, tanto da publicidade, da aceitação da publicidade, como também o nível financeiro das empresas que estão investindo aí, né? Só uma provocaçãozinha. Só colocando, essa semana eu estava procurando Band-Aid, não encontrei um Band-Aid com a cor da pele, né? Os produtos que nós temos é de fora. Sim, olha, professor Arnaldo, é isso? Professor Arnaldo,
as marcas estão atentas a isso. A questão é que o modelo econômico ela não é tão ágil como a gente gostaria que ela fosse, né? Então, ainda a gente tem essa provocação que vem das marcas, que vem de quem financia. Como o professor falou, o governo, principalmente o governo federal, é um grande investidor em publicidade. E a mesma comunicação pública ainda não está refletindo isso. E ele é que aprova. Porque, de novo, as agências de publicidade, a gente faz a provocação, a gente leva alternativas, a gente leva estudos, mas quando chega em quem assina o cheque, não é bem isso. Volta atrás. Há pouco tempo, vazou na internet, acho que uns 2 anos, um briefing de uma empresa, que, se não me engano, foi o Boticário, professor, uma pessoa de marketing do Boticário, né? Você lembra disso? Que ela mandou um briefing aqui, chega de diversidade, para com esse negócio de mandar publicidade com diversidade. Aí falou, vamos voltar ao que era normal, olha só. Então, ela mandou numa mensagem de WhatsApp, e aí a pessoa acabou compartilhando, e você lembra disso? Era uma analista de marketing, então. Então, assim, é quem paga a conta. Então, a gente provoca isso, porque a agência de publicidade, ela está mais próxima da sociedade, porque a nossa matéria-prima é relacionamento humano. A gente precisa entender isso, né? A gente tem tecnologia à nossa disposição, tem dados, tem ferramentas. Eu conheci uma agência em Miami que parece uma corretora de valores, de tanto informações que eles tinham sobre o comportamento do consumidor. Então, a gente tem base de informações para decidir, mas a gente precisa provocar quem paga a conta. Então, ainda está difícil a gente chegar nesse nível que você falou, mas é uma oportunidade, nós já vemos isso. Eu vi uma matéria há pouco tempo de uma mulher negra que abriu uma oficina mecânica para mulheres. Olha que recorde, porque ela cansou de ser tratada em oficina e ser tratada de uma maneira desrespeitosa, num ambiente sujo, né? E aí ela montou uma oficina mecânica para mulheres, né? Nós temos exemplos, por exemplo, de produtos cosméticos para mulheres, e nós temos casos de sucesso. Então, assim, a gente está atento a isso. Mas o mercado tem uma velocidade, às vezes, que não é aquilo que nós gostaríamos, né? Eu fui esse final de semana na Expo Favela, e quanta oportunidade nós estamos fazendo, quanta coisa está acontecendo através desses recortes, dessas oportunidades, né? Então, a gente precisa estar atento a isso, mas a lógica do modelo econômico ainda é lenta. Como eu falei, 90% da verba de comunicação está concentrada em 10% das agências de publicidade. E essas 10% de agências são gringas, não são agências brasileiras. São agências que decidem a comunicação na França, na Inglaterra, e a gente só reflete isso. Então, nós aqui, como estamos aqui, aqui no Brasil não é bem assim, mas fica difícil a gente romper essa lógica desse modelo econômico. Mas estamos avançando, mas é muito lento. Olha, e eu acrescento para a nossa reflexão essa informação que eu esqueci e que o Silvio está passando para a gente. São alguma coisa próxima de 80 mil agências de publicidades. Pelos números que eu andei lendo, os negros nessas agendas como proprietários ou participantes é quase inexistente. Quer dizer, então não existe negros construindo a narrativa, não é? E por conta disso, é essa a dificuldade de superar esse tipo de coisa. Eu vou fazer 2 perguntas que me chegaram e vou pedir para você responder a que você não respondeu, que era da religiosidade, que você, né, ficou encantado com a beleza da professora Cleide. Mas, enfim, então aqui nós temos a Ana Carolina, que é aluna do curso de Direito. E ela está dizendo que nós brasileiros consumimos muitas postagens de cunho humorístico, né, os memes, né, e que na sua maioria eles utilizam ou usam desse ferramental para ampliar a discriminação dentro de uma estratégia do humor, né, com aparência negra. E, no mais das vezes, para fazer as ridicularizações que são sabidas e conhecidas. E que, no mais das vezes, quem faz isso é o tal do robô. O algoritmo, em alguma medida, é ele que faz todo esse inventariamento, essa seleção, e, ao final, produz ou permite que esse material
seja publicizado. Então, ela está perguntando quais são esses algoritmos e por que eles são nutridos dessa forma, Ana Carolina. A Vanessa, a aluna Vanessa, também do Direito. A festa de abertura da Copa do Brasil de 2014, mesmo com a sociedade pedindo um casal negro, no caso Thaís Araújo e Lázaro Ramos, para fazer então a abertura, a FIFA não aceitou, escolhendo outra pessoa. E quanto que a publicidade, no caso de grandes eventos, pode decidir por um modelo negro ou não? Mas, enfim, essas escolhas, né? Eu estava lembrando que a final do Super Bowl, né, que é o grande campeonato esportivo americano, de futebol americano, né, esse ano e em tantos outros teve uma grande personalidade negra, né, a Beyoncé, né, que fez a abertura e coisa que... Rihanna, que fez a abertura. Aqui no Brasil a gente não vê isso acontecer com frequência e quando acontece não é um profissional negro. E eu acrescento, que nós já vamos partir para a finalização das perguntas, uma perspectiva que o professor Arnaldo está nos provocando, que é justamente isso. Ele está falando assim, olha, nós somos 54% da população, né? E nós somos consumidores, nós pagamos e pagamos caros pelos nossos produtos. Então, por que nem essa comunicação, nem essa mídia, nem essa empresa produz produtos para as nossas necessidades especiais, específicas, não é? E mais ainda, ele está dizendo assim, olha, deixar 60% de clientes do lado de fora é uma aberração do capitalismo, mas ainda assim acontece. Então, por que essa exclusão se dá? É porque o ambiente corporativo, o empresário, não é? Ele gosta de produzir essas impropriedades, de perder dinheiro, ou é a discriminação que impera nessa decisão de produção do produto e de atender determinados consumidores? Vamos lá, são muitas perguntas aqui. A questão da religiosidade, professor, passa pelo respeito, né? Como a professora Cleide colocou, de a gente ter profundidade de falar sobre esse assunto. Como a gente não tem profundidade, a gente acaba não entrando nesses temas mais sensíveis, que é muito difícil para uma sociedade como a nossa, que é tão plural, inclusive na questão religiosa. Então, a gente prefere as marcas preferem não entrar nessa seara. Mas as narrativas devem ser provocadas através de ambientes que não são necessariamente comerciais, como, por exemplo, nas novelas, no jornalismo, na produção cultural, que não necessariamente é publicitária. Então, essas provocações têm que vir também, tem que ser feitas também para esses ambientes, né? Porque é importante, porque a publicidade tem essa lógica do capitalismo que a gente precisa ter. A gente não pode contratar um profissional com tamanha profundidade, professora, para ganhar R$2.000. Não faz sentido. Então, a gente não consegue ter esse profissional. Por isso que eu falei, o recorte das agências grandes, elas conseguem, as agências pequenas não. A questão que o professor Arnaldo colocou, que você também colocou muito bem aqui, que é, estamos perdendo dinheiro. Estamos perdendo dinheiro, para não só discutir nessa questão desse recorte racial, mas também na questão, quando você vai para o etarismo, né? Um tempo atrás teve um hotel que foi tentar lançar um hotel em Jundiaí para a terceira idade. Não deu certo, porque a terceira idade não quer ser tratada como terceira idade. Então, essa é uma questão, é uma forma de que ele quer ser tratado como consumidor, como qualquer outro, que pratica esporte, que consome tênis Nike, que gosta de shows que vão estar presentes no Lollapalooza. Então, assim, a gente precisa entender que a comunidade tem essa pluralidade, que a gente não pode ter esses recortes, que é uma maneira de pasteurizar mesmo a forma. Não, então, o setor é só para ter cidade. Eu falei, não, esse é um hotel como qualquer outro, e que você não precisa ter essa temática específica se esse consumidor não quer ser tratado dessa maneira. Então, até nisso, a gente precisa também tratar esse quadro. Agora, há realmente uma percepção das marcas para esses fragmentos da nossa sociedade, que elas estão acontecendo, mas, de novo, a lógica do capitalismo ela é lenta, por mais que a gente ache que ela é rápida, mas ela, em time que está ganhando não se mexe, sabe? Tipo, você não está funcionando, então vamos fazer isso devagarinho. E nós é que somos pressionados, porque nós precisamos levar resposta. Nós, da área de comunicação,
é que somos pressionados porque a gente precisa levar respostas da sociedade também para esse ambiente, ambiente da comunicação como um todo. E a gente tem essa questão da lógica financeira que atrapalha um pouquinho. Uma outra pergunta que alguém falou sobre da abertura da Copa do Mundo. É o reflexo dessa narrativa da globalização que a gente tem que a gente acaba sendo necessário atender as marcas, né? Que é o caso como eu falei para você, 10% da verba publicitária, 90% da verba publicitária está na mão de 10% de agências que não são brasileiras, né? Que não são brasileiras, que a boa parte dos CEOs dessas agências não são donos das agências. A gente chama isso da loja, até do dilema do dono, porque há uns 15 anos, professor, nós tínhamos vários donos de agência aqui no Brasil. E nós levávamos essa pauta para o dono de agência e ele falou, não, vamos mudar, nós vamos mudar. Hoje não. Hoje nós temos executivos que respondem a um board que fica na França, que fica na Inglaterra, que fica nos Estados Unidos e que tem uma lógica que trata essas questões raciais que são europeias e que não refletem aqui na nossa realidade. Então, a gente acaba sendo, de novo, a lógica do capitalismo selvagem, que é a gente ter que depender de recursos para poder mudar as coisas. Então, a FIFA deve ter seguido essa lógica, deve ter feito uma pesquisa global de qual é o artista que tem um cachê que caiba nos orçamentos da FIFA e que tenha, talvez, esse apelo global. E chegaram nesses 2 artistas que não refletem. Tem um documentário no Netflix da Jennifer Lopez, que ela fez um lobby tremendo para ser uma das artistas para apresentar da NFL na abertura, né? E ela conseguiu, só que deram apenas 10 minutos para a apresentação dela, quando normalmente se faz 30 minutos, 1 hora. E ela reclamou. Por que ela fez? Porque ela era mulher e negra, fora do padrão americanizado, né? Então essa é a pauta que levantou. Então, assim, se lá acontece isso, imagina, como é que é? E latina. Você assistiu esse documentário? Então, é sensacional. Então ela coloca essa condição. Por que ela não conseguiu? Não foi porque não foi uma questão da produção cultural necessariamente, mas que ela era mulher fora do padrão estético, inclusive, e latina, né? E deram só 10 minutos para ela. Então, assim, essa questão que a gente precisa. Então, nós temos muitos problemas que passam pela questão econômica, esse fragmento que a gente tem da lógica do modelo de negócio que nós estamos inseridos, que é da comunicação, mas estamos mudando, estamos tentando mudar. A APP é uma entidade de 86 anos, eu tenho falado muito com o professor, parece um vaso antigo, sabe aquele vaso, professor, que a gente tem que mexer com cuidado para ele não se despedaçar? É mais ou menos isso. Então, a gente precisa ter essas questões sensíveis sendo debatidas exaustivamente para que as mudanças aconteçam. E não é fácil. Aí eu venho aqui na Universidade Zumbi dos Palmares trazer essas pautas para discutir com o professor Zé Vicente para que a gente possa levar isso para o mercado. Então, é uma briga, nós estamos no jogo, estamos brigando, estamos querendo mudar, mas a gente sabe que a luta é árdua, né, Bento? Pegando esse gancho da Copa do Mundo, né, e da religiosidade, né, é importante, eu como estou no mundo da publicidade, mas vendo o mundo da cultura, a cultura, os artistas negros e negras, eles têm um espaço que muitas vezes eles abrem frentes. Por exemplo, se você pegar uma garota propaganda como a Isa, que faz a Tinha, não sei, hein? Agora o Carlinhos Brau, quando faz a religiosidade deles aparece em segundo plano, porque o Carlinhos Brau, na rede social, ele vai lá no candomblé, vai tocar o tambor dele, enfim. Então, o espaço para a religião de matriz africana, ela vem muito a partir do momento em que artistas estão sendo protagonistas das campanhas de publicidade. Por quê? Porque eles têm voz, um Gilberto Gil, enfim. Então, tem muita gente que valoriza isso. E, ao mesmo tempo, apesar de não ter escolhido os mestres de cerimônias, que acho que aí teve uma questão, enfim, a FIFA, né? Vamos combinar que a FIFA não é bem um padrão, mas tiveram grandes artistas brasileiros cantando, né? Martinho da Vila foi enfim. Então, ali a gente tem um espaço que a gente pode trazer essa questão da religião da pessoa que está sendo visibilizada, né? Então, acho que a cultura tem um papel
de ensinar isso também, da gente valorizar, e não só ele, Emicida, Djonga, enfim, Ludmilla, Anitta, enfim, são pessoas que estão na mídia e que têm uma ligação com a sua religião, a própria agora ministra Margarete Menezes. Então, são pessoas que estão ocupando espaços na mídia, mas que ainda não conseguem colocar direito, colocar com toda a potência a religião, né? Mas está a partir dali, acho. Você falou do algoritmo, alguém perguntou sobre os algoritmos, né? Vou responder rapidamente isso. O algoritmo nada mais é, gente, do que buscar algo que ele já existe na rede, na websfera, na rede. Então, quando se faz até essa questão dessas discussões que aparecem... Ana Carolina. Cadê a Ana Carolina? Ana Carolina. Então, é o que acontece com a inteligência artificial, Ana Carolina. O chat GPT, que hoje está criando essa tecnologia, ele não cria nada. Na verdade, ele vai na internet e busca as informações que estão sendo circuladas. Os algoritmos vão lá buscar as informações que estão sendo debatidas na internet. Então, quando vem, por exemplo, você falou especificamente no TikTok. No TikTok, quando é um negócio viciante. Eu não participo ainda do TikTok, mas eu vejo as minhas filhas. E vem muitas vezes umas piadinhas de mau gosto no TikTok. Se você coloca lá, piadas de mau gosto, se você pede para ver, toda vez que você abrir esse aplicativo, você vai ter várias piadinhas de mau gosto lá, que envolvem a questão racial, a questão de gênero, principalmente. Então, assim, é o que está se discutindo na internet. Então, a gente precisa se policiar, às vezes, para evitar que essas discussões aconteçam, vão parar na rede, e aí esses algoritmos resgatam e ficam relembrando essas histórias. E aí, de novo, pasteuriza a comunicação. Pessoal, o que eu vou falar talvez gere mais perguntas, mas é só para acalmar aqui e dar uma força aqui ao Silvio. O que se passa no mercado da publicidade, e eu analiso esse mercado já há muitos anos, fundamentalmente é isso. Na década de 70, 80, as grandes agências existiam no Brasil e eram brasileiras. Pelo menos 40%, 50% delas eram brasileiras. Vocês tinham grandes publicitários, vocês tinham um grande mercado, era um mercado pungente. Quando, a nível internacional, nomeadamente os outros países, viram a força do publicitário brasileiro, começaram a fazer o quê? Viam-nos como concorrência. Então, começaram a contratar esses publicitários, tirar eles do centro brasileiro e levá-los para fora. Vocês têm a McCann, vocês têm a Young Rubicon, vocês têm outras agências, nomeadamente uma outra que surgiu agora, que comprou também esse espaço, e levavam-os como diretores. E os brasileiros apareciam como diretores criativos. É lógico que não com a visibilidade do negro que nós queríamos, mas a nível de publicidade. O que acontece hoje no mercado brasileiro? Acontece que aquilo que vocês veem transmitido na mídia é aquilo que é produzido lá fora. O Brasil não tem autonomia de produção. Então, é uma decupagem, uma rotulagem do que é feito, é trazido para cá, adaptado à realidade e colocado lá fora de novo. É por isso que existe essa discrepância. É lógico que, também, a sociedade ela vai mudando, embora não com a velocidade que nós queríamos. Mas é lógico que o negro, o preto e preta estão começando a aparecer nesse universo. Por quê? Porque a sociedade cada vez mais está exigindo. E nós estamos chegando lá. É lógico que é devagar, como o Silvio diz, é um processo lento, mas ele vai acontecer e está acontecendo, porque a própria sociedade mundial, a própria indústria, como o Silvio diz bem, da própria questão macroeconômica está trazendo isso. E está forçando os pequenos mercados, que no caso do Brasil se transformou em um grande mercado, mas ainda com pouca visibilidade anterior àquela que tinha, está forçando a fazer isso. Tá? Era só uma explicação. Vou dar 2 exemplos daquilo que você está falando, professor Hamilton. Nós temos uma agência chamada Gana, que tem em torno de uns 60 funcionários, são todos negros.
o Felipe Silva, que é um dos... nós temos uma agência chamada Cherry, e só tem mulheres na agência. Então, já está mudando, mas ainda é pouca representatividade, mas já tem essa provocação. Bem, logicamente que isso daqui é só um aperitivo da nossa comemoração do Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial, mas vocês puderam minimamente entender o tamanho e a complexidade do problema, o tamanho do desafio e os caminhos possíveis de fazer uma intervenção nessa agenda. E aí eu trago duas exemplificações da possibilidade. O dia 21 de março é bem uma manifestação dessa possibilidade de mudança, né? Porque aqueles que lutaram para que houvesse uma África do Sul livre e que aquela estética negra pudesse ser o centro, né, de intervenção do próprio Estado, hoje tem uma África do Sul livre e que os negros, né, partilham junto com os demais essa estética. Essa é uma primeira coisa. Nós conversamos aqui sobre oh meu Deus do céu, como é que é aquela Rosa Parks. Nós falamos aqui na Rosa Parks, né, uma mulher sozinha, né, mudou, né, a história dos Estados Unidos, do mundo, porque assim que ela foi impedida de permanecer nos ônibus, todos os negros de Montgomery, né, naquela cidade, por um ano deixaram de utilizar os ônibus. As empresas entraram num processo de falência e mudaram a lei. E aqui no Brasil a gente ainda não teve experiência dessa natureza, mas eu me lembro, por exemplo, que teve um caso muito recente, Bento, que é muito sui generis, que um grupo, um tal de Sleepy Giant, né, um grupo de pressão que ao final se voltou contra a Jovem Pan, porque entendia que ela estava tendo uma posição fora do lugar, pressionou, né, os patrocinadores da Jovem Pan e 10 patrocinadores deixaram de patrocinar a Jovem Pan parou, demitiu todo mundo, construiu um novo time e mudou a narrativa. Então, para a gente entender a força da capacidade de pressão da opinião pública, diríamos assim, né? Mas, enfim, o fato é de que não existe mudança sem posição, sem ação, sem intervenção. E nessa noite nós quisemos, né, compartilhar com vocês uma história importante de um profissional que está, né, no front, né, mas de um parceiro e um aliado, está colocando as dificuldades. Quem é que aperta esse botão? Nós precisamos descobrir quem é que aperta esse botão para a gente, né, ter uma conversinha com essa rapaziada ou tirar o botão. Mas o fato é de que estamos num tempo de possibilidades e tomara que a gente juntos consiga construir mudanças. E a gente convidou vocês, como uma expressão dessa nossa comemoração do Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial, que a gente fizesse um movimento para tentar fazer uma mudança importante, até na comunicação estética e na comunicação social do nosso país, que é a campanha por uma ministra negra no Supremo Tribunal Federal. Não é? Nós queremos uma mulher negra muito qualificada para atingir, né, aquele ambiente e, com isso, mandar uma mensagem muito poderosa dessa diversidade que nós queremos. Então, o livro está aqui. Quem não assinou, por favor, assine o nosso abaixo-assinado, que nós queremos, posteriormente, levar para Brasília e levar ou trazer a ministra Rosa Weber, enfim, quem é que possa nos auxiliar nessa luta. Quero comunicar para vocês também que uma dessas posições e ações e conduções de pressionar, de exigir, ela produziu 3 mudanças importantes que vocês precisam estarem atentos e ficarem bastante antenados de como consolidar isso. Vocês lembram do caso do William Vac, né? E vocês lembram também que, nessa perspectiva que o Silvio Soledade está colocando, seria imponderável acontecer o que aconteceu com ele há 10 anos atrás. Não é? Todavia, o tempo mudou, as coisas mudaram,
a pressão de todos nós e de todos aqueles que são aliados dessa agenda, construiu um novo paradigma. Então, por incrível que pareça, né, o William Vac, para quem não sabe, ele estava transmitindo uma ocorrência nos Estados Unidos, tinha muito barulho, onde ele estava fazendo um comentário sobre a matéria que ele estava cobrindo nos Estados Unidos, e em algum momento ele deixou vazar no áudio que, olha, é coisa de preto, só pode ser coisa de preto, né? Porque bagunça, né? Porque vozerio, gritaria, desordem, só pode ser coisa de preto, porque o preto naturalmente é aquele que produz a desordem. Veja, ele fez esse comentário, o vídeo, a plataforma que gravou isso ficou perdida por um ano, em algum momento ela foi publicizada, quando foi publicizada, nem a Globo, sendo quem fosse, conseguiu segurar o William Vac, porque a pressão política estava muito potente e ele foi demitido. A outra coisa que vocês podem prestar atenção, vocês devem se lembrar daquela novela Sol... Quem lembra da novela, hein? Eu não sou noveleiro, não, eu sei porque sei. Mas era uma última novela da Globo, que foi gravada na Bahia. Segundo o Sol. Era uma novela da Globo que foi ambientada na Bahia e que, curiosamente, não tinha nenhum negro. Entendeu? Então, todo mundo caiu para cima da Globo e, junto com a Globo, o Ministério Público Federal exigiu que a Globo se posicionasse e apresentasse uma alternativa. Eles assinaram um termo de ajustamento de conduta, que a partir daquela data os negros estariam presentes transversalmente em todas as produções da Globo. E daquele dia em diante, se vocês ligarem o canal de televisão hoje para assistir novelas, vocês verão que as 3 novelas da Globo têm negros como protagonistas importantes. Um é advogado, o outro é empresário, enfim, muito pouco, mas mudou. Se vocês prestarem atenção no Jornal da Globo e nos jornais da televisão Globo, vocês vão ver que tem, então, jornalistas negros apresentando o Jornal Nacional, né? Mulher, negro, homem negro e coisas que tais. E a gente está muito entusiasmado porque muito disso que aconteceu deveu-se à postura e atitude dos governos progressistas, né, do presidente Lula e da presidente Dilma nessa ação. E agora, além de nós termos um governo com esse olhar de volta, nós temos ainda 7 ministros negros, entre os quais o dos direitos humanos, que é o professor Silvio Almeida, né? O professor Silvio Almeida é professor da Zumbi dos Palmares. O professor Silvio Almeida, né, estruturou e ajudou a estruturar o curso de Direito aqui da Zumbi dos Palmares, e o professor Silvio Almeida, que não é bobo nem nada, namorou e casou com uma aluna daqui da Zumbi dos Palmares do curso de administração. A esposa dele é aqui do curso de administração, formada na Zumbi dos Palmares. Mas tanto ele quanto a Margarete Menezes, não é, como a Luciana Souza, que é a ministra de Ciência e Tecnologia, a Marina Silva, né, ministra do Meio Ambiente, enfim, um conjunto de personalidades negras que já ajudaram a fazer 2 movimentos que eu comentei com vocês. Primeiro, que ainda no dia 21, o presidente Lula, atendendo essas reivindicações, ele designou 30% de todos os cargos comissionados para serem preenchidos por negros. Eu não sei se vocês sabem, mas aquele tal dos cargos DAS 1, 2, 3, 4, 5, que começa com 7 mil, vai até 27 mil, são cargos nomeados por livre aclamação, né? O deputado, o senador, ele vai lá, acha meia dúzia de pessoas que têm proximidade com ele e nomeia para os cargos. O único detalhe é que são quase 100 mil cargos e que não tinha negros nesses cargos. Então, agora, 30% de todas essas 100 mil vagas estão obrigatoriamente para ser preenchidas por negros. E a outra coisa muito importante que eu queria compartilhar com vocês é um fato extraordinário do sucesso dessa agenda. O Banco do Brasil, que era aquele banco, né, em que as pessoas pegavam o dinheiro para comprar escravos,
né? Ou era aquele banco que as pessoas que vendiam escravo depositavam o seu dinheiro para ficar rendendo na poupança, porque era no Banco do Brasil que se comprava e vendia escravos. Ele, pelos seus quase 200 anos, nunca teve mulheres nem no conselho, nem na direção, né? E muito menos no seu conselho de administração. E agora, por essas coisas inexplicáveis do destino, os funcionários do Banco do Brasil, por determinação legal, têm assento no Conselho de Administração do Banco do Brasil. E os funcionários elegeram, há coisa de 10 dias atrás, uma mulher negra para fazer parte do Conselho de Administração do Banco do Brasil. E lá já estava a Rachel Maia, quem já ouviu ou já conheceu. Ela é uma empresária muito qualificada, foi presidente da Pandora, da Lacoste aqui no Brasil, de uma joalheria também, né? Que eu não me lembro o nome, e ela também é membro do Conselho de Administração do Banco do Brasil. Enfim, o Banco do Brasil passa a ser, assim, a única empresa do país e da América do Sul que tem 2 mulheres negras no seu Conselho de Administração. Então, são exemplos de que ainda é muito pequeno, muito limitado, mas a mudança está em curso. E se todos nós continuarmos atentos, né, lendo, estudando, pressionando, reivindicando, exigindo, talvez a gente consiga rapidamente melhorar as nossas estatísticas e os nossos números. Mas isso só vai ser possível se nós mudar a narrativa. E quem faz narrativa são o pessoal da comunicação, o pessoal da publicidade. E por conta disso, Silvio, nós pedimos que você não nos deixe só, né? Continue com a nossa agenda, com a Zumbi, para a gente construir junto esse caminho, que as narrativas caibam todos. Tá bom? Muito obrigado pela gentileza da presença, Bento, professores, obrigado pela gentileza, obrigado, Enisete, né, pela forma tão brilhante, qualificada como você realizou todos os eventos, não é? E agradecer também ao nosso pessoal da TV Zumbi, que está nos acompanhando, que está prestigiando o nosso trabalho. Muito obrigado pela gentileza da audiência e até o nosso próximo encontro, nossos próximos debates. Nosso coordenador pede para avisar que os alunos retornem, por favor, às salas de aula. O pessoal que não conseguiu fazer as perguntas, que as perguntas não foram respondidas, passa para a gente, nós vamos respondê-las e depois passamos para vocês e colocamos lá no YouTube. Tá bom? Muito obrigada a todos, uma boa noite.